Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar junto de sua presença pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria mais uma vez podermos falar de temas palpitantes que envolvem a nossa querida doutrina espírita, que é a terceira revelação, onde foi prometida pelo próprio Jesus. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria mais uma vez nos encontrarmos pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz, já que este programa também vai pela TV A Caminho da Luz. Que alegria! E hoje veremos uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe que o nosso programa toda semana estuda, ora, o Livro dos Espíritos, ora, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o nosso querido André Luiz disse, hoje é a vez de estudarmos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a página, André, para o dia de hoje? Hoje nós vamos ver o capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Veremos a indulgência. Veremos o item 16 agora nesse bloco e o item 17 no próximo. O primeiro é ditado pelo Espírito de José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Ocultai-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim, com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A que vós que censurais não praticastes o que condenais, e velais mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? José foi um dos seguidores de Paulo. E é interessante nós notarmos a propriedade com que ele usa, fazendo um convite específico ao movimento espírita. Especificamente aos espíritas. Porque ser indulgente ainda é um capítulo muito difícil para todos nós. Porque nós ainda temos o hábito de ser severo para com o próximo e queremos que o próximo seja indulgente para conosco. A indulgência ainda é uma palavra que não coaduna no nosso vocabulário e em nosso cotidiano. Toda vez que nós vamos falar de alguém, nós sempre usamos palavras ácidas. Porque, disse Jesus, o que fala a sua boca é o que está cheio, o seu coração. Então nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Por que o convite foi feito aos espíritas? Porque a nós foi dado muito. E Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nós muito foi dado, porque nós hoje conhecemos a reencarnação, conhecemos as leis de afinidade,
conhecemos a comunicabilidade dos espíritos. Então hoje nós sabemos como é que rege o nosso planeta diante das leis naturais criadas por Deus. Então, dessa maneira, nós podemos afirmar categoricamente que é necessário que nós possamos compreender definitivamente que é hora de mudar. O que é essa mudança? É aquilo que o Espiritismo vem nos ensinar com referência à reforma íntima. Ah, mas que bonito! O Espiritismo traz isso? Traz, mas não é novo. Jesus, quando esteve entre nós, já dizia: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressurgir. O homem velho, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa intolerância. O homem de bem é exatamente a condição do homem indulgente, caridoso, amoroso. Olha que visão bonita, André, o nosso querido irmão José coloca para todos nós. Sem dúvida, e temos nos companheiros de Jesus e no próprio Jesus o expoente máximo da indulgência. Nós temos Estevão, por exemplo, quando estava naquele suplício implantado por Saulo de Tarso, o que nós percebemos? Que quando ele está naquele momento derradeiro que Abigail reconhece que é o irmão dela, Estevão advoga a favor de Saulo, dizendo que era um coração bom, que apenas não havia conhecido ainda Jesus. Nós percebemos, por exemplo, Lívia, a esposa do senador romano Públio Lentulus, com aquela galhardia, com aquela convicção, aceitando com indulgência os imperativos de seu marido. Então nós temos muitos casos de indulgência. Ainda não somos, e agora falo por mim. Por quê? Porque não temos equilíbrio no julgamento. Não temos equilíbrio no falarmos dos outros. Não temos moderação. Não sabemos o que é um julgamento. Eu julgo conforme a minha afinidade. Se eu tenho afinidade, eu sou brando. Se é um opositor meu, eu sou severo, implacável. Então eu não tenho justiça. O meu julgamento ele é falho pelo meu modo de pensar. Mas isso não quer dizer que para sempre o André será assim. Não, hoje eu estou assim. Sei que nesta existência não me tornarei indulgente, porque seria hipocrisia eu mudar numa única existência o modo de agir, de pensar dos últimos séculos. Eu não conseguirei. Mas eu estou procurando lutar muito comigo para que a indulgência, quem sabe daqui a alguns poucos séculos, se torne uma realidade, se torne uma prática na minha vida. Isso não quer dizer que eu não dou conta hoje, que eu vou deixá-la de lado. Eu posso não tê-la plenamente como tinha Francisco Cândido Xavier, por exemplo. Mas eu já tenho condições de ter relâmpagos, de ter flashes, de ter insights, de ter momentos em que eu sou indulgente. Então é do começo para nos tornarmos esta pessoa que mais cedo ou mais tarde conseguiremos. Uma coisa interessante também, nós percebemos, eu estou no Espiritismo há 35 anos, e nós sabemos que existem as facções dentro do movimento espírita, não é? Existem aqueles que gostam mais da parte científica, existem aqueles que gostam mais da parte filosófica e existem aqueles que gostam mais da parte religiosa, ou seja, o evangelho. É interessante que eu não conseguia entender por que havia uma ala do movimento espírita que achava que Allan Kardec havia pisado na bola quando publicou o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de muita análise nesses anos todos, depois de muito estudo, depois de muita preparação, nós conseguimos entender hoje que a coisa realmente é fácil de se compreender. Porque como essa mensagem que hoje José traz para nós sobre a indulgência, realmente é difícil. A reforma íntima é muito difícil. Porque nós temos que trabalhar um pouco com a moralidade. E nem sempre nós estamos predispostos a uma sociedade como esta,
onde o materialismo decanta por todos os cantos, as pessoas não estão muito dispostas a fazer esse sacrifício. E é o que nós temos visto hoje. Então, quando nós tivemos o ensejo da pandemia, nós vimos isso nitidamente, não é? Cadê a fé fervorosa que nós decantávamos dentro da casa espírita? Então, nós começamos a perceber, André, que bastou que viesse uma pandemia, todo mundo saiu correndo para dentro de casa. Então, nós precisamos analisar qual é a nossa fé, o tamanho da nossa fé, se nós já estamos em condições de dizer que pelo menos somos um pouco indulgentes, porque nós ainda estamos muito longe desse conceito. Realmente é uma temática que convida-nos a uma modificação gradativa. Teremos agora no segundo bloco a leitura do mesmo subtítulo, num novo item, por um novo espírito, mostrando uma outra vertente a respeito desta virtude tão vivenciada pelos grandes homens, pelas grandes mulheres, que compreendendo que estamos aqui de passagem, o mundo ainda é imperfeito e naturalmente os nossos costumes, o nosso comportamento, a maneira de pensarmos também está sujeito à evolução. E agora que já estamos caminhando para o encerramento do programa, eu gostaria muito de convidar as pessoas a conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É um canal que vem se especializando em estudar as obras de Chico Xavier e de Allan Kardec. E ali você vai poder acompanhar estudos como os da série de André Luiz e outros, o Evangelho no Lar, realizado diariamente às 19h30. E nós fazemos também um pedido, além de você se inscrever no canal, de você habilitar o sininho, nós gostaríamos de te convidar para ser membro do canal. Você estará ajudando nas atividades que possuímos aqui na cidade de Itapira. A sua ajuda ela é fundamental para que possamos continuar com esse pequenino trabalho, com esse humilde trabalho que vem levando luz a muitos corações. Se pudermos, fazemos esse pedido carinhoso a todos que nos ouvem. Queridos amigos, estamos encerrando então o primeiro bloco do nosso programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Você sabe que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Não sai daí não, é um pequeno intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse? É um breve intervalo. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Gratidão pela sua audiência, gratidão por você estar conosco e por você mandar mensagem para nós pelos nossos meios de comunicação. Hoje nós estamos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo falando da indulgência. Já estudamos uma mensagem de José, o Espírito, e agora nós vamos estudar uma outra mensagem de um outro Espírito. É isso mesmo, André Luiz? É isso mesmo. Vamos ver agora o item 17. O Espírito é João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Suscitai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da contrição, entendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim, ocultando-as, aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, que não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão?
Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celestial que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visivelmente para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois de que fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, ele vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz, e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Então nós percebemos aqui que as duas mensagens pertinentes ao capítulo da indulgência, a primeira, que estudamos no primeiro bloco, José, faz uma referência em um convite ao movimento espírita para repensar por que nós temos que ser indulgente. Coloca todo o brio dessa bondade, coloca todo esse entendimento. E depois, agora João vem trazer uma das leis que é a lei de ação e reação. O que nós fazemos, temos a lei de retorno. Então isso é interessante notarmos que o Kardec foi criterioso em escolher mensagens pela qual uma faz parte e se liga com a outra. Então, num primeiro momento, nós vemos aquele convite amoroso aos espíritas, fazer a reforma íntima, o trabalho no campo do bem. E João agora vem dizer que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e é através das nossas atitudes que vai ter as reações daquela ação que nós tivermos naquele momento. Então nós começamos a perceber que realmente o Espiritismo nos arremete a uma ampla reflexão em nossa vida, convidando a cada um de nós, de uma maneira, de uma fé raciocinada, a pensar. Não é uma fé cega, tem que ser assim porque Deus assim o quer. O Espiritismo diz, tem que ser assim porque as leis naturais foram criadas desta maneira e se você faz um plantio, você vai ter que colher. Olha que lindo, André. É uma questão muito interessante esta vertente que o Espírito de João nos passa. Complementando, na altura que o Evangelho foi publicado, já havia o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra do Pentateuco kardeciano. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade, como a entendia e como a praticava Jesus a caridade. Como ele entendia, como ele praticava, como ele lidava com esta virtude. Para muitos de nós, caridade se confunde com assistencialismo. Quando eu vou no centro espírita e faço comida para o necessitado, é assistencialismo. Eu estou assistindo à sua fome. Quando eu pego um agasalho e dou para um desnudo, eu estou assistindo no seu frio ou na sua indigência. Quando no semáforo eu dou a esmola
que, segundo a espiritualidade amiga, é o modo de caridade mais fácil de ser realizado, eu estou assistindo nas suas necessidades daquele momento. Então nós percebemos que a caridade com o assistencialismo é muito confuso. Jesus não entendia a caridade como assistencialismo. Jesus entendia por caridade indulgência para o próximo, termos respeito pelas ações do próximo para conosco e não nos revoltássemos com isto, porque nós tínhamos leis humanas para nos defender e nós temos leis divinas para nos defender. Se eu me sinto prejudicado em algo, eu vou num tribunal humano e resolvo. Eu não preciso me desgastar, eu perder minha saúde, não. E aquilo que a pessoa fez no âmbito espiritual, haverá, como meu pai acabou de dizer há pouco, também a lei do retorno. Mas Jesus entendia por caridade também indulgência para as imperfeições alheias, como falei há pouco, convidou-nos a sermos muito severos conosco, olhando as nossas atitudes, e Jesus entendia por caridade o perdão. O Espiritismo foi a primeira religião cristã a mostrar uma dualidade entre o perdão e a caridade. Caridade é perdoar, perdoar é caridade. Nós não tínhamos esta compreensão. Nós não tínhamos esta visão que temos hoje. Então o espírito de João, na minha forma de pensar, ele escreveu esta mensagem estando diante do Livro dos Espíritos, diante desta questão que eu mencionei há pouco e que pode ser estudado por todos, folheando o Livro dos Espíritos, e ele mostra outras nuances, mostrando perdão, mostrando que quando eu removo aquilo de mim, não quer dizer que a pessoa não vai ter que acertar o que fez de mal, mas daí a conta dela já passa a ser única e exclusivamente com a lei divina. Então, essa visão que o Espiritismo nos passa amplia e muito o modo de vermos, de agirmos, de compreendermos e até mesmo um novo enfoque sobre Jesus. É interessante que nós temos o hábito de exigir que o outro seja indulgente, principalmente quando nós falhamos. Nós pedimos clemência, achamos que o outro tem obrigação. E é interessante que toda vez que eu tenho que ser clemente para com alguém, eu não sou. Jesus, por algumas parábolas que ele conta exatamente sobre isso. E nós precisamos estar atento que essa história já há mais de 2000 anos vem sendo ensinada por Jesus. O movimento espírita vem esmiuçar as palavras de Jesus para que nós possamos entender de uma maneira mais fácil. E é hora de começarmos a tentar colocar em prática no dia a dia. Se eu tenho que ser severo, como eu sou até hoje, não é para com o meu próximo. Eu tenho que ser severo para comigo, para com as minhas ações, para com o meu comportamento, para com os meus pensamentos, porque pensamento é vida, pensamento se materializa. Há uma mensagem que nós temos, não só de André Luiz na sua obra, mas o Dr. Bezerra também fala sobre isso, que o pensamento é vida, o pensamento se materializa. E ao se materializar, nós atraímos para perto de nós, por exemplo, espíritos. Nós sabemos que estamos rodeados de espíritos. E muitos perguntam, Sérgio, você tem condições de saber quais são os espíritos que estão ao meu lado? Eu sempre faço aquela cronologia comparativa. Jesus disse, direis com quem tu andas e eu direis quem tu és. E eu digo uma frase mais ou menos semelhante, direis quais são os seus pensamentos e eu vou dizer quais são os espíritos que estão ao seu lado. E é uma realidade. Isso daí nós temos visto nas obras de André Luiz, Claro e Bom Som. Por que um depressivo, quando faz um tratamento no lado espiritual e no lado da medicina, tem um êxito maior? Porque o problema do depressivo não está apenas em tomar um remédio, mas quando você afasta as companhias espirituais aliado com um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, o efeito é muito maior do que ele apenas buscar o tratamento convencional na medicina, o que André Luiz nos fala com muita propriedade no livro No Mundo Maior. Então nós percebemos que e temos um caso da depressão, mas poderíamos dar outras patologias da enfermidade da mente humana, poderíamos dar outros exemplos.
mostrando o que para nós? Que o lado espiritual ele é terapêutico também. Não é a religião, ela foi muito deturpada no seu modo de agir. Religião não tem por obrigação chegar para mim e falar, André, você pode fazer isso, aquilo outro. André, você não pode fazer isso e aquilo. Não. A religião não tem esse papel. A religião ela tem um papel de conduzir as pessoas pelo seu código doutrinário a chamar a pessoa a uma vida de ética, de moralidade, sem perturbações temporais. Esse é o convite da religião e é este foco religioso que nós precisamos restaurar no seio da humanidade. Queridos amigos, nós estamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Gratidão à sua companhia. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.